Nesse vídeo, eu vou falar sobre o experimento de Griffith de maneira resumida. No vídeo anterior, eu falei sobre esse experimento de maneira bem mais aprofundada, mas aqui eu vou focar basicamente no que é abordado em salas de aula de ensino superior, em disciplinas como bioquímica, genética e biologia molecular, quando fala na estrutura do DNA. O experimento de Griffith basicamente envolveu 3 controles e um experimento. O primeiro experimento envolveu utilizar a bactéria de colônia lisa, que tem uma cápsula ao redor dela, pegar essa bactéria, cultivar em meio líquido e, depois desse cultivo, pegar esse extrato com quantidade específica de células e inocular em um camundongo. Essa inoculação, após alguns dias, levou à morte do camundongo. Então, Griffith fez um segundo controle. Nesse segundo controle, ele pegou a bactéria de colônia rugosa, que não tem essa cápsula, e inoculou em um meio de cultura líquido para o crescimento dessa bactéria, e pegou esse meio de cultura com a mesma quantidade de células produzidas e inoculou no camundongo. Passou vários dias e o camundongo permaneceu vivo. Depois ele fez um terceiro controle com essas células da linhagem rugosa, que já tinha visto que era patogênica, que matava o rato. Pegou essas células, ferveu essas células por 2 horas a 100 graus Celsius, pegou esse extrato das culturas e inoculou no camundongo. Um extrato que foi feito com a mesma quantidade de células que foi inoculada nos 2 controles anteriores. Esperou alguns dias e os camundongos não morreram. O que ele fez depois disso? Pegou esse extrato fervido da bactéria que é patogênica e misturou com células da bactéria não patogênica. Então, depois que ele fez essa mistura e quantificou as células dessa bactéria não patogênica, ele inoculou no camundongo. O que ele observou depois disso é que o camundongo morreu. Ao isolar as bactérias desse camundongo morto, ele observou que a morfologia dela era de uma célula de colônia lisa, como a bactéria patogênica, e não colônia rugosa, como a bactéria que foi inoculada. Então isso mostra que as bactérias isoladas desse camundongo eram todas de morfologia igual à bactéria patogênica. Então que ocorreu uma transformação dessa bactéria rugosa em bactéria lisa. Hoje a gente sabe que essa bactéria capturou o DNA, estava no ambiente e incorporou a sua célula um pouco desse DNA, e nesse fragmento de DNA que ela incorporou tinha genes de virulência que fez com que ela passasse a ter tanta morfologia quanto a capacidade patogênica da bactéria virulenta. Hoje a gente sabe disso, mas em 1928, quando Griffith descobriu isso, ele somente percebeu que tinha essa mudança, que tinha esse que ele chamou de princípio transformante, que transformava uma célula em outra. Hoje a gente sabe que esse princípio transformante é o DNA. E esse é um resumo do experimento Griffith de uma maneira mais ou menos como é apresentada nas aulas.